Começando mais uma análise por aqui, hoje a gente vai explorar uma daquelas mudanças monumentais na forma como a medicina consegue rastrear o envelhecimento humano. É literalmente um conceito revolucionário que está surgindo de pesquisas super recentes e análises de dados assim massivas. A promessa? Transformar completamente o que a gente entende sobre o declínio físico. Vamos mergulhar fundo nisso, porque, de verdade, o que vem pela frente é uma verdadeira revolução na forma de avaliar a nossa saúde biológica. Mas olha só, todo esse mistério começa com uma pergunta bem prática. Afinal, como a medicina pode medir a massa muscular sem depender de uma ressonância magnética? Rastrear o declínio físico, especialmente essa perda de músculos, é sem dúvida um dos maiores desafios da medicina moderna. A via tradicional, convenhamos, é incrivelmente complexa e custa uma fortuna. Mas e se houvesse um jeito bem mais inteligente, mais elegante, de contornar esse obstáculo? Seção 1, o custo oculto do envelhecimento. Para entender o peso dessa questão, a gente precisa falar sério sobre a deterioração física. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola, porque as apostas aqui são altíssimas. Não estamos falando só de estética ou de pegar pesado na academia, tá? É uma questão de sobrevivência básica e daquele pedágio invisível que o envelhecimento cobra do corpo humano. O tamanho do problema que a gente está lidando na saúde pública é imenso. A perda de músculo esquelético é, infelizmente, a grande marca registrada e bem implacável do envelhecimento. Só que o negócio não para por aí. Ela também vem logo depois de doenças agudas bem severas e anda de mãos dadas com condições crônicas pesadas, tipo o câncer e as doenças renais. O mais assustador é perceber que a atrofia muscular leva direto à fragilidade, prejudica demais a recuperação e está super associada a um salto nas taxas de mortalidade. Resumindo a ópera, perder massa muscular é, literalmente, uma ameaça à vida. Seção 2, o problema da medição muscular. E é exatamente aqui que a medicina dá de cara com um baita muro metodológico. Diante de consequências tão extremas, como é que se faz para rastrear esse declínio de um jeito eficiente na população inteira? Esse dilema diagnóstico que a gente tem hoje é um gargalo gigantesco para qualquer tentativa de intervenção precoce. O contraste de opções é quase absurdo. De um lado, a gente tem o famoso padrão ouro, as ressonâncias magnéticas e as tomografias. Precisão altíssima, máquinas inegavelmente perfeitas, mas o custo é estratosférico e é totalmente impraticável colocar a população inteira num equipamento desses para fazer triagem. Do outro lado, a nossa triste realidade. Como não dá para escanear a população o tempo todo, essa perda de músculo acaba passando batida nos consultórios. Ela é simplesmente negligenciada e isso atrasa intervenções vitais que, com certeza, poderiam salvar muita gente. Seção 3, um simples exame de sangue. A boa notícia é que a ciência não cruza os braços. E é agora que a história toma um rumo bem mais otimista. Encontraram uma saída incrivelmente elegante para esse problema que parecia não ter solução. A grande sacada aqui atende por CMI, ou Índice Muscular de Creatinina. Trata-se de uma assinatura biológica no nosso soro sanguíneo. Para simplificar, o CMI funciona basicamente como aquela luz de alerta no painel do carro. É um verdadeiro sistema de aviso prévio do corpo. Ele faz uma estimativa da creatinina gerada pelo músculo esquelético e com isso serve como um excelente termômetro da massa muscular total, sem precisar de nenhum daqueles equipamentos de imagem gigantes. A lógica científica por trás desse índice é de cair o queixo. Historicamente, olhar só para a creatinina sempre foi meio complicado, porque o nível dela no sangue depende de dois fatores misturados, a quantidade de músculo e o funcionamento dos rins. Então os cientistas foram lá e colocaram uma segunda peça nesse quebra-cabeça, a cistatina C. A mágica da cistatina C é que ela reflete a função renal de forma totalmente independente da massa muscular. Daí, aplicando uma fórmula matemática para cruzar esses dois biomarcadores bem simples, a gente consegue isolar e estimar com precisão só a quantidade de músculo. É uma matemática biológica simplesmente brilhante. E a verdadeira beleza de tudo isso é a simplicidade extrema do processo. Uma única amostra de sangue. É só isso que precisa para calcular esse índice e abrir uma janela super clara para o estado muscular de qualquer pessoa. Se a gente comparar com o custo absurdo, o tempo perdido e toda a dor de cabeça de agendar uma ressonância, resolver isso com um exame de sangue de rotina é de verdade sensacional. Seção 4. A prova em 450 mil pacientes. Lógico que, na medicina, uma ideia bonita no papel precisa provar seu valor no mundo real. E a validação do CMI veio numa escala de deixar qualquer um de boca aberta. Vamos dar uma olhada no peso colossal das evidências que estão bancando essa descoberta. Só para dar a dimensão exata do negócio, os pesquisadores usaram dados de impressionantes 450.812 participantes do UK Biobank. Não estamos falando de um pequeno grupo de estudo local,
é quase 500.000 de pessoas acompanhadas com um rigor extremo. É um volume de dados tão massivo que traz para a pesquisa uma credibilidade estatística que não tem nem como contestar. E a linha do tempo do estudo é tão impressionante quanto o tamanho dele. Tudo começou lá entre 2006 e 2010 com a coleta das amostras de sangue onde a creatinina e a cistatina C foram medidas. Depois de esperar um intervalo médio de mais de 9 anos, mais de 33 mil desses participantes foram lá e fizeram a ressonância magnética, o tal do padrão ouro. Além disso tudo, rolou um acompanhamento de 8 anos inteiros só para rastrear desfechos cruciais, tipo fragilidade e mortalidade. É um esforço monumental de coleta de dados a longo prazo. E aí vem o momento da verdade. Quando a gente cruza os dados, fica muito claro que conforme o CMI derivado do sangue sobe, o volume muscular constatado na ressonância também sobe. Ou seja, o exame de sangue simples e barato praticamente espelhou os resultados dos exames de imagem caríssimos. É a prova definitiva, visual e inegável de que aquela matemática dos biomarcadores realmente funciona na prática. Seção 5. Taxa de fragilidade e sobrevivência. Bom, já que está provado que o índice muscular de creatinina acerta em cheio a medição da massa muscular, a próxima pergunta que não quer calar é: o que esse número prevê no mundo real? Como ele impacta diretamente o futuro de um paciente? O padrão que os dados mostram é de arrepiar. Dá para perceber claramente que o CMI vai caindo consistentemente com o avanço da idade. E o detalhe mais crucial, dentro de cada faixa etária, o índice despenca de forma notável naquelas pessoas mais frágeis ou que têm mais comorbidades, como problemas no coração ou diabetes. A tal luz de alerta biológica acompanha perfeitamente a degradação geral da saúde. Mas o grande alerta mesmo tá nas taxas de sobrevivência. O estudo cravou que um CMI mais baixo equivale diretamente a um risco bem maior de mortalidade ao longo daqueles 8 anos. Só para colocar isso em perspectiva, o grupo de pessoas que estava lá no fundo do poço da massa muscular, no quartil inferior, teve um risco de morte assustadoramente maior em comparação a quem estava no topo do índice. E isso se manteve verdade independentemente da idade ou de outras doenças pré-existentes. Isso desemboca numa estatística bem sombria. A relação entre a perda de músculo e o risco não é uma linha reta, ela é não linear. O que isso significa na prática? A partir do momento em que o índice muscular cai abaixo da média da população, o risco de morte começa a subir numa velocidade absurda. Ele simplesmente dispara assim que a reserva muscular se esgota abaixo daquele ponto de equilíbrio. O músculo atua literalmente como um tanque de reserva vital. Seção 6. O futuro da triagem. Com essa montanha de dados nas mãos, é impossível não olhar para frente, né? O que tudo isso muda no futuro do atendimento médico? Como essa descoberta fantástica vai remodelar o monitoramento da saúde daqui por diante? A conclusão final dos pesquisadores bate o martelo e resume o impacto de tudo isso. Eles validam o índice muscular de creatinina não só como um truque matemático legalzinho, mas como uma assinatura biológica com potencial gigantesco para substituir aquele padrão ouro caríssimo e inacessível nas clínicas e laboratórios pelo mundo afora. Dá para imaginar o impacto disso no nosso dia a dia. A gente está falando de triagens rápidas acontecendo direto no posto de saúde em exames de rotina. Significa que os médicos vão conseguir rastrear de perto se o corpo está realmente recuperando a função depois de uma cirurgia ou doença grave. Sem contar que as pesquisas vão poder testar novos tratamentos preventivos sem gastar fortunas com máquinas de imagem. Adotando um exame tão banal, o sistema de saúde ganha um superpoder, a capacidade de intervir na atrofia muscular muito antes do estrago se tornar irreversível. Então a gente encerra essa explicação de hoje com uma provocação bem forte. Se um negócio tão simples quanto tirar um pouquinho de sangue puder dar o alerta sobre a perda muscular anos antes da fragilidade física ficar aparente, como a medicina preventiva vai mudar? Dá para imaginar as implicações de viver num mundo onde a gente trata esse enfraquecimento oculto antes mesmo dele começar de verdade. É uma perspectiva, no mínimo, fantástica. Valeu demais por acompanhar mais essa análise por aqui. O convite agora é manter essa curiosidade ligada até o nosso próximo encontro.